E então Din Djarin finalmente encontra Ahsoka-Tano e ele entrega o Baby Yoda para ser treinado por ela, finalizando de vez a história. Quem dera, né? Como o pobre Mando não tem um minuto de descanso, Ahsoka-Tano se nega a treinar a criança e envia o Mandaloriano para uma nova fase da sua jornada. Dito isso, a gente vai ter que mergulhar fundo na história de Ahsoka-Tano para entender o porquê raios ela não quis treinar a criança. Vem comigo. Fala galera, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai entender de uma vez por todas por que afinal Ahsoka-Tano não quis treinar o jovem Grogu, tornando a vida do Mandaloriano um pouco mais difícil. Seria porque ela sabia que Boba Fett iria aparecer no próximo episódio para alegrar os fãs? Não, ela não é tão altruísta assim. Aliás, Ahsoka-Tano pode até não ser tão altruísta assim, mas o diretor Dave Filoni é. Dave Filoni simplesmente entregou todo o fanservice que todo fã de Star Wars queria ver. O episódio do Mandaloriano que ele escreveu e dirigiu tem uma tonelada de referências de Clone Wars e Rebels. Din Djarin pode ter ficado confuso do porquê Ahsoka-Tano não quis treinar a criança, mas aqueles que são fãs do Dave Filoni e do universo expandido do Star Wars sabem exatamente do porquê ela tomou essa escolha. A trajetória de Ahsoka-Tano como Jedi começou de forma bastante turbulenta, porque afinal de contas ela era padawan de nada mais, nada menos que Anakin Skywalker. Os dois desenvolveram laços ao longo de Clone Wars, mas ficou bem claro que assim como seu mestre, Ahsoka-Tano também tinha alguns problemas em relação à forma como os Jedi conduziam as suas tarefas. Inclusive, não era nem um pouco raro ver ela desobedecendo ordens, questionando protocolos ou simplesmente fazendo as coisas do seu próprio jeito. E uma prova muito boa disso é a forma única como Ahsoka-Tano ela manipula os seus sabres de luz. Até vou te dar uma dica. Se tu procurar no YouTube, tem uma infinidade de especialistas em espadas analisando a Ahsoka-Tano e a forma como ela manipula o sabre de luz e dizendo que apesar de ser bacana, o jeito como ela manipula o seu sabre é bastante ineficiente, ineficaz e não faz nenhum sentido. Até mesmo Mace Windu tentou convencer a Ahsoka-Tano de não manipular o seu sabre daquele jeito e usar o modo tradicional, mas digamos que ele não foi bem sucedido em convencer a menina. O conflito de Ahsoka-Tano com a Ordem Jedi chegou no seu ápice quando ela foi acusada injustamente de um atentado à bomba ao Templo Jedi, sendo, digamos que, suspensa da Ordem até o seu julgamento ser concluído. Ou pior, ela não foi só suspensa da Ordem, como ela foi expulsa temporariamente. Essa foi a gota d'água para Ahsoka-Tano, e quando o julgamento terminou, ela foi absolvida e convidada para retornar para a Ordem, ela recusou o convite. Tá certo, Ahsoka-Tano. Ahsoka-Tano acabou retornando em Clone Wars, inclusive ela combateu Darth Maul no cerco de Mandalore. Essa personagem é tão incrível, cara, que ela foi capaz de sobreviver até mesmo ao presenciar a extinção dos Jedi e a execução da Ordem 66. Diferentemente dos outros Jedi que estavam focados em decepar a cabeça dos clones, Ahsoka-Tano resolveu ajudá-los a recobrar suas consciências. E até mesmo diferentemente do Mestre Yoda, que resolveu dar uma forcinha para os clones decepando as suas cabeças, Ahsoka-Tano resolveu ajudá-los para que eles pudessem voltar em Star Wars Rebels e terem um papel muito mais importante. Agora, falando nisso, a gente não pode deixar de mencionar que o Capitão Rex com certeza vai aparecer em um Mandaloriano, e afinal de contas, Dave Filoni já deu vida a Ahsoka-Tano, a Bo-Katan, e por que ele não daria vida aos 3 personagens principais de Clone Wars de uma vez por todas, não é mesmo? Enquanto a maioria dos Jedi se recolheram para cantos mais obscuros da galáxia, Ahsoka-Tano resolveu se juntar à Aliança Rebelde como a misteriosa Fulcrum. Ela continua sua jornada para se tornar uma das personagens favoritas dos fãs de Star Wars ao combater os Inquisidores, o Império e o próprio Darth Vader. Muito embora ela tenha uma habilidade única de conduzir o seu sabre de luz, Ahsoka-Tano não se considera uma Jedi. Ao invés disso, ela estaria mais para uma Jedi cinza, transitando entre o lado sombrio e o lado iluminado da Força. Ela inclusive ensinou Kanan Jarrus a ensinar Ezra Bridger, mas não chegou a se tornar uma mestre do garoto, e ela estava totalmente certa ao fazer isso. O passado turbulento e as emoções exacerbadas de Ahsoka-Tano fazem dela uma grande guerreira, mas também, por outro lado, fariam dela uma péssima mestre. E esse é exatamente o mesmo problema que Luke Skywalker teve e que levou o jovem Ben Solo a se transformar em Kylo Ren ao invés de um Jedi. O passado de Ahsoka-Tano lhe deu as ferramentas necessárias para que ela soubesse que o fato de treinar o Baby Yoda poderia conduzir a um futuro bastante catastrófico. Mas esse não é o único motivo pelo qual seria insensato treinar a criança. Essa é a história de 2 Jedi e 2 escolhas que mudaram a galáxia como a conhecemos. De um lado temos Qui-Gon Jinn, um dos maiores Jedi de sua era, apesar de não ser conhecido
por seguir os desejos do Conselho Jedi. Numa missão que o levou até Tatooine, ele conhece um jovem chamado Anakin Skywalker, que simplesmente tinha a maior quantidade de midi-chlorians que ele tinha visto até então. Ele estava certo que Anakin seria o escolhido e que deveria ser treinado como Jedi. O único problema é que a criança já tinha passado da idade para poder seguir um treinamento Jedi normal. A gente tem que lembrar aqui que o treinamento Jedi envolve dissolver todos os laços afetivos, o que é basicamente impossível quando se tem uma família. Eles levam então as crianças antes mesmo que elas tenham memórias reais de suas famílias. Assim elas podem iniciar o treino livres dessas emoções e sem traumas gerados pela separação. Só que Anakin, nessa altura do campeonato, já tinha um elo muito forte com a sua mãe. Só que Qui-Gon Jinn, como um verdadeiro discípulo do Conde Dooku, não dava a mínima porque o conselho pensava e decidiu treinar a criança mesmo assim. Mas vamos dizer que um cara chamado Darth Maul meio que acabou com seus planos. Obi-Wan Kenobi então assumiu seu lugar, mas também ignorou muitos sinais que seu mestre havia deixado. Até que chega um dia em que Anakin, enfurecido pela morte da sua mãe, resolve simplesmente detonar com o vilarejo do Povo da Areia. E aqui tá uma coisa bem interessante de se analisar. Embora os filmes enquadrassem o Povo da Areia como um povo formado por monstros, sem emoções, a série do Mandaloriano mostra um outro lado, um outro ponto de vista, mostrando que esse povo que o Anakin abateu a sangue frio era na verdade muito incompreendido. Anakin simplesmente assumiu que eles eram culpados e se jogou pro lado sombrio para detonar com o vilarejo. Depois de cometer toda essa chacina, ele resolve preencher o seu vazio emocional se casando com Padmé, indo contra toda a sabedoria Jedi. Mas quando a vida de Padmé é questionada, Anakin se joga totalmente pro lado sombrio, se tornando Darth Vader para poder assim salvar sua amada. O problema, jovem Padawan, é que esse é exatamente o motivo que leva à morte da Padmé e à execução de todos os Jedi, ou quase todos. Então, resumindo, a escolha de Qui-Gon Jinn acabou afetando todos os Jedi e a galáxia inteira. Do outro lado, temos a Ahsoka Tano, a ex-padawan de Anakin Skywalker. Ela viu de perto a batalha entre a luz e a escuridão que seu mestre estava passando nas Guerras Clônicas. Quando ela teve seus próprios problemas com o Conselho Jedi, Anakin revela que também tem suas discordâncias com o Conselho. Mas apesar disso, ela jamais poderia prever o monstro que Anakin Skywalker iria se tornar futuramente. E ela foi obrigada a confrontar diretamente com isso quando acaba se deparando com Darth Vader. Os dois trocam golpes com seus sabres de luz e Ahsoka Tano quase perde a vida ao lutar com seu antigo mestre. Ahsoka Tano até consegue sobreviver, mas ela jamais se esqueceria desse confronto fatídico. Avançando no tempo em Corvus, assim como Qui-Gon Jinn, ela se depara com uma criança que também tem o potencial de influenciar no futuro da galáxia. O Grogu tem as mesmas conexões sentimentais que o Anakin tinha no passado. Assim como Anakin era muito apegado à sua mãe, o Grogu também é muito ligado ao seu protetor mandaloriano Din Djarin. Ele vê o Mandaloriano como uma figura paterna, inclusive se negou a fazer um exercício com a Ahsoka Tano por causa de um medo que só Din Djarin foi capaz de resolver. A Ahsoka Tano poderia facilmente repetir o mesmo erro de Qui-Gon Jinn, ignorando os detalhes que tornam o Grogu um aluno problemático, mas ela se recusa a treinar a criança, mostrando um nível de sabedoria que vai além até mesmo do mais sábio dos mestres. Avançando um pouco para a nova trilogia, a galáxia é ameaçada por um novo império liderado por um ex-padawan chamado Kylo Ren. Mas por incrível que pareça, esse padawan não se chama Grogu. É muito provável que a decisão de Ahsoka Tano em Corvus tenha salvado a galáxia de outra ameaça, de outra carnificina que um novo Darth Vader poderia cometer. Agora, por outro lado, tem um outro destino que o jovem Grogu pode estar esperando, um destino que pode ser escolhido apenas por ele. A galáxia tem duas antigas seitas de guerreiros com passados e tragédias muito similares. Os Jedi, é claro, são os mais conhecidos, principalmente por causa das suas espadas super brilhantes e pelo seu autoproclamado papel de guardiões da paz na galáxia. Mas também tem outra seita, que é a dos Mandalorianos, que é encarada como inimiga mortal dos Jedi na galáxia, assim como os Sith. Mas por incrível que pareça, eles parecem mais com os Jedi do que todos os outros inimigos da Ordem. Eles têm um código de conduta bastante rigoroso, armas próprias e também levam crianças muito novas para servirem de pupilos na Ordem. Enquanto os Jedi reinaram por séculos, os Mandalorianos desapareciam lentamente, vendo sua cultura se esvaindo pela história para dar lugar para uma nova Ordem onde a paz estaria acima de tudo. E o nosso Grogu agora tem que tomar uma escolha bastante única que poucos na história da galáxia tiveram que tomar. A criança vai ter que escolher entre nada mais, nada menos que a nova Ordem Jedi e o Olho da Morte. Grogu passou os primeiros anos da sua vida no Templo Jedi de Coruscant. Foi lá que ele foi criado enquanto jovem, uma criança pré-padawan que aprendeu o caminho dos Jedi antes mesmo de desenvolver laços afetivos com alguém. A queda dos Jedi provavelmente foi muito traumatizante para a criança,
E Ahsoka Tano, ao examinar a mente do Grogu, consegue perceber que esse período foi bastante sombrio e traumatizante para ele. É bem possível que muitas das memórias dos seus tempos no Templo Jedi tenham sido comprometidas por experiências dolorosas reprimidas que poderiam levá-lo para o lado sombrio da força. Após o fim da Ordem Jedi e Grogu ter sido escondido, ele é encontrado e salvo por Din Djarin, um devoto do Olho da Morte, e é levado como um enjeitado. Esse Mandaloriano tem servido como a sua figura paterna, já que ele tem protegido e ensinado a criança enquanto os dois viajam pela galáxia. A próxima parada para Din Djarin e Grogu é o antigo lar dos Jedi, Typhon, e é aqui que ele tem a chance de escolher entre ser treinado por um Jedi ou optar por um caminho diferente. Enquanto o jovem Grogu pode escolher um novo tutor, é muito provável que ele vai escolher o caminho de Mandalore. Inclusive, isso seria muito massa, porque só aí a gente veria o Mandaloriano ensinar o jovem Grogu as tradições dos antigos Mandalorianos, já que até então só nos foi mostrado as tradições Jedi ao longo de Star Wars. Já sabemos que Din Djarin é o Mandaloriano mais ortodoxo que conhecemos até então, já que ele não pode nem remover o seu capacete e nem ter o seu capacete removido por alguém. Se isso acontecer, ele jamais poderia colocar sua armadura novamente. Mas já sabemos que, quando a criança corre perigo, ele pode abrir umas exceções. Bo-Katan descreveu a ideologia de Din Djarin como se fosse uma espécie de seita religiosa ou culto. O tempo de Grogu como jovem Mandaloriano pode nos ensinar as crenças espirituais por trás de Din Djarin. O único problema aqui seria encontrar um capacete de Beskar capaz de acomodar aquelas orelhinhas pontudas da criança. Mas talvez o Grogu pode ser um desses Mandalorianos menos ortodoxos que não usam capacete. Independentemente disso, eu aposto 50 Mandalores que as primeiras palavras da criança vão ser "This is the way". Se tu gostou desse vídeo, deixa agora aquele like, se inscreve no canal e toca o sininho para ter acesso a mais conteúdo como esse. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.